Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um bate-papo. Esse tempo tem sido bastante edificante para nós, oportuno, e hoje a gente tem um assunto interessante aqui. Está aqui conosco o nosso convidado, o reverendo aí, né? Pastor Fernando Lira, da primeira IPI, pastor? Primeira IPI. Primeira Aham. IPI de Sorocaba. Fica onde? É no Foi centro, né? 15 de novembro, né? 15 de novembro, ali no Uhum. centro, aqui, né, no centro de Sorocaba. Mais uma vez, o presbítero André. É um prazer estar com vocês aqui. Seja muito bem-vindo, pastor Fernando Obrigado. Lira. Obrigado, É isso amigo. aí. Bom, o pastor, a gente vai falar sobre essa obra do senhor aqui, o lado Uhum. B do sofrimento. Achei Uhum. interessante o tema. Eu li o livro, gostei Uhum. bastante do tema. E o senhor tem mais alguma obra publicada? Tem mais algum outro livro? Eu tenho um material de discipulado, né? São revistas, são módulos, 4 módulos de discipulado publicados pela Pendão Real, editora Pendão Real, né? São mais ou menos 4 revistas de escola dominical, né? Ah, sim. Aquele material que o senhor me passou faz parte? Isso. Ah, legal. Uhum. Bem legal o material. Ok, lado B do sofrimento. Uhum. Bom, o que levou o senhor a escrever sobre esse tema? Ó, começou o Google aqui na hora na hora da gravação. É o inimigo? O que levou o senhor a escrever sobre esse tema? Então, vamos dizer assim, não está na moda, né? Falar sobre Não. sofrimento. E a experiência própria, a experiência de pessoas próximas. Como que o senhor desenvolveu aí o interesse pelo tema? Olha, eu fiz, quando eu estava no Rio Grande do Sul, uma série de mensagens no culto de meio de semana, chamadas Bênçãos da Tribulação, né? O que a gente pode tirar de bom da tribulação, das lutas, né? E eu guardei esse material, foram uns 2, 3 meses que eu fiquei falando sobre esse assunto e falei, quem sabe um dia, né, eu transformo isso num livro, né? É óbvio que você pregar é uma coisa e você escrever é outra, né? Inclusive tem muitos livros aí, até de gente famosa, né? Não vou falar quem, né? Mas que você percebe na leitura uma linguagem falada, né? Até o aleluia entra, até o aleluia entra, Nossa, né? é gravada a mensagem e eles transformam em texto. Isso, Ah, exatamente. E aí, quando eu voltei para Sorocaba, comentei com um amigo, o pastor Marcos Camilo, lá de. Acho que está em Carapicuíba agora. E ele já publicou livros, trabalha com marketing, com desenho, enfim, tem uma agência. E ele me instigou. Ah, escreve o livro, né? Escreve o livro, né? E eu tenho facilidade de escrever, eu gosto de escrever, né? E aí ele me incentivou, eu comecei a escrever o livro e por que também, né? Porque é um assunto muito atual, né? Ou sempre atual, não é de hoje, né? O sofrimento, todo mundo passa pelo sofrimento, não tem. E é importante que a gente tenha uma visão positiva, ou positiva não, mas que a gente encare o sofrimento de uma maneira diferente. Eu acho que a fé cristã, ela possibilita isso, né? Jesus Cristo é o servo sofredor. Então a gente precisa ver o sofrimento, aquilo que a gente pode tirar de bom ou de benéfico do sofrimento. Até eu queria fazer uma pergunta para o rapaz que está aqui. Quantos anos eles têm? 17? Os dois. os dois têm 17 17. anos. Você sabe o que significa lado B? Não conheceu o disco de vinil, né? Ah, não é do tempo. São Verdade. novinhos. Nem a fita cassete, lado É. A, lado Lá B, fala né? Verdade, hoje a gente tem até uns aqui. Então, o sofrimento tem o lado escancarado, que seria o lado A, né? Da dor, da angústia, da tribulação.
Mas ele tem um lado positivo também, que é um lado benéfico, né, de transformar o sofrimento, ele sempre vai trazer algum bem para nós. Apesar da gente evitar ao máximo, né? Exatamente. Tentar evitar. Ninguém quer passar pelo sofrimento, Ninguém. mas ele é uma escola, né? É uma escola. E é inevitável, né? O senhor cita aqui no livro que foi resgatada essa ideia, ou essa prática de evitar o sofrimento e cultuar o prazer, O né? prazer. O prazer. O hedonismo, né? Filosofia hedonista. É o máximo de prazer, o mínimo de dor. E a gente resgatou assim escancaradamente, né, a cultura ocidental. Eu me lembro que uns bons anos atrás, teve um noticiário famoso na televisão, todos os jornais, de uma criança que foi jogada na Lagoa da Pampulha, em BH, né? E aí a televisão entrevistou a mãe, e ela disse, essa criança aí só atrapalha a minha vida. Então, a gente vê casais relegando os filhos a uma babá eletrônica, ao celular, o próprio até abandono, né, para não atrapalhar o seu prazer, a sua vida. Não ter nenhum desgaste, não ter nenhum trabalho. Uhum. E a busca pelo prazer, como o prazer é finalidade de vida, né, então o importante é ser feliz. E aí, para ser feliz, a pessoa vai fazer o que ela quiser, independente se é ético, moral ou não. Desde que ela esteja satisfeita com o prazer dela, né? Essa cultura está bem presente. Esse livro que você escreveu, você dá ênfase mais na sua vida, ou você pegou vários casos ou de sofrimento? Porque você já teve sofrimento, vai ter, né? E tem pessoas ao seu redor que também você conhece. Você, como pastor, com certeza ajudou, tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu peguei mais a minha experiência, eu tive um sofrimento, eu tive alguma dificuldade em tal período, ou peguei um colega, uma família, alguém da minha família, só para a gente entender a questão do lado B aí do sofrimento. Certo. O livro, ele é, digamos assim, de 4 fontes, talvez. Sei lá. Diga aí. É de 4 fontes, né? Eu coloco muitas experiências minhas no livro, né? Eu acho bacana, as pessoas conhecem um pouquinho melhor o autor, né? Não fica só de bibliografia, né? Então tem experiências de sofrimento minhas, tem experiências pastorais, né? A gente acompanha diariamente sofrimento em hospitais, em luto. Tem também a questão de bibliografia, eu trago, né? Preparei para escrever o livro além daquilo que eu já tinha escrito nas minhas pregações. Então li muita literatura a respeito de sofrimento, a gente acaba trazendo um outro exemplo, né? Então tem a minha experiência, tem a experiência pastoral e a bibliografia também. E eu achei legal que, se eu não me engano, o livro tem 107 páginas, é isso? Pegando a última página aqui, ele tem 130, 128. Então, 120. É porque agora eu lembrei. O seu livro tem no Kindle, né? Tem. Na Amazon. E aqui tá dando 107 páginas. É mais, né, por causa de letra e tal. A editoração, né? Então, não deve ter sido fácil escrever, porque se for escrever mesmo, né, sobre o sofrimento, vai dar uma Bíblia, né? Vai. É muito assunto, né? É muito caso, muita experiência. Ele aborda, é bem legal, ele aborda a soberania de Deus, né? A questão da graça, mas ele encerra de forma bem legal mesmo, né? Falando sobre a glória de Deus. Então ele vai abordar até a questão de Deus no sofrimento, né? Eu achei importante colocar a questão de Deus no sofrimento, porque é uma recorrência, né? É uma ferramenta. Esse questionamento sempre será feito. Se Deus é bom, por
que a gente sofre. É umas perguntas É. bem Uhum. difíceis, né? É. E aí, antes de escrever sobre o sofrimento, eu escrevi um pouquinho sobre a soberania de Deus, para que a gente pudesse enxergar o sofrimento dentro dessa grandeza de Deus, não um fato isolado, né? Se a gente isola o nosso sofrimento, a gente vai fazer sempre aquela pergunta: por que eu? Né? Por que eu, Deus? Não é porque eu, não. Estou dentro de um contexto enorme, de uma humanidade caída, e eu estou sofrendo aqui, mas estão sofrendo lá na Tailândia também, qualquer lugar desse mundo. Então eu não sou tão especial a ponto de achar que eu não vou sofrer, que eu não devo sofrer, que eu não mereço. Porque todos foram encerrados debaixo do pecado, e o pecado traz o sofrimento, só que nós, em particular, aqueles que creem, conseguem enxergar uma luz no fim do túnel e saber que esse sofrimento particular e pontual, né, no dia de hoje, por exemplo, ou no ano passado, faz parte de uma história maior de Deus comigo e de Deus com a humanidade. Aí a gente consegue redimensionar essa questão do sofrimento. Absolve melhor, né? Quando eu vejo a questão do sofrimento, se o ser humano, ele, não vou dizer aceitar, mas se ele compreender a soberania de Deus, ele vai passar pelo sofrimento na confiança em Deus. É o caso de Jó, né? Uhum. Jó, ele acreditava completamente na soberania de Deus, sofreu demais e, vamos dizer assim, passa melhor o sofrimento, né? Passa bem porque mais. ele acredita, porque ele gera esperança que um dia esse sofrimento vai acabar. E a soberania de Deus, assim como o sofrimento, é outra questão que é questionada bastante, né? Você falou bem. Então, coloco logo no começo isso, né? Numa sociedade autônoma, né, que a gente vive, o eu sentado no trono, digamos assim, eu tenho autonomia, eu vivo do jeito que eu quero, né? Isso a gente vê até agora já na questão dos adolescentes, jovens que são donos do nariz. Os pais têm menos influência hoje do que tinham antigamente. Numa sociedade livre, eu falo aí Hollywood, né? Hollywood é o cinema. No cinema, a maior virtude que o cinema traz, especialmente porque vem dos Estados Unidos, que exalta a democracia, né? A maior virtude do cinema em todos os filmes, né? É a questão do livre-arbítrio, ou da liberdade humana. Então, quando a gente fala sobre soberania, sobre um Deus que escreveu a história, lá está no Salmo 139, né? Todos os meus dias foram escritos, isso chega a ser assim, abusivo. Não, eu não creio nesse Deus aí. Se a gente falasse disso há 200 anos atrás, 400, 500, era normal isso. Nós vivíamos uma sociedade teocêntrica. Hoje nós vivemos uma sociedade antropocêntrica, ou seja, é o homem que manda. E Deus deve estar a serviço do homem, né? Então, quando a gente fala de uma soberania de Deus, chega a ser, de certa maneira, escandaloso. O que me preocupa é que quando a pessoa não tem uma crença, ela não acredita em Deus, eu vejo até como normal. Mas o que me preocupa, não que seja normal, tá? Mas eu vejo porque a pessoa não tem uma crença. Mas o que me preocupa nos últimos anos pra cá é que alguns cristãos se tornaram ateus. E muitos por causa do sofrimento. Não entenderam que o sofrimento é necessário. Né? Tem pessoas que até pregam, falam assim, se aqui fosse tudo mil maravilhas, ninguém gostaria de ir um dia para a eternidade, para o céu, né? Então o sofrimento ajuda até nisso, né? Isso me preocupa muito, porque alguns cristãos, tem uma banda muito famosa nos Estados Unidos que um dos líderes, ele se tornou ateu. Então, porque às vezes, eu entendo assim, a pessoa, um pai perdeu um filho, às vezes ele pergunta para Deus, né? Por quê?
não entende aquilo. Ninguém quer perder, né? Se eu perdesse um filho, espero que não, né? Mas eu ia perguntar para Deus, Senhor, por quê? Mas o difícil é a pessoa perguntar e Deus respondeu. E a pessoa não aceitar aquilo, e esses casos têm aumentado. Eu não sei se você já tem presenciado, mas cristãos se tornando ateus. E declarando, hoje eu sou ateu. Acho que está um pouco relacionado à expectativa, né? Assim, de uma visão equivocada do Evangelho. Exatamente. Assim, é comum para a gente o Evangelho da cruz. Isso é presente, né? Isso é comum. Mas se você pega uma teologia da prosperidade, não é. Aí eles têm uma outra visão, uma outra expectativa. E quando vem o sofrimento, vem a frustração, que é muito grande. Eles não sabem lidar com a frustração. Aí eles passam a ter uma visão, assim, uma forma talvez de chamar a atenção de Deus, ou de demonstrar sua ferida, para com Deus, assim, porque Deus não levou tudo ao mar de rosas, né? É uma visão equivocada do próprio Deus, né? E da fé, né? Se nós olharmos para o nosso Senhor, Jesus Cristo, que caminho que ele tomou? O caminho da cruz, né? Do sofrimento. Eu até coloco isso no livro, né? Por que nós, né, sendo pecadores, e Jesus tendo sido sem pecado, ele sofreu, ele não mereceu e sofreu, e nós, merecendo, né, não queremos sofrer. Então, se não me engano, na página 14, o senhor cita sobre essa questão do sofrimento, que ele pode tanto edificar como destruir, né? Sim. E então, assim, o sofrimento ele é inevitável, ele vai acontecer, o dia mal chega, né? Para todos. O que vai determinar é como você vai lidar com ele, então. Exatamente. Né? Página 13, 14, no final aí né? Até na introdução aí foi citado. E depois você cita, acho que na página 34, cita o Wayne Cordeiro, que ele fala que o sofrimento vai nos transformar, não necessariamente para melhor. Exatamente. Já me perguntaram, né? O lado B é automático? Não, né? Não é automático. Depende muito de como nós processamos o sofrimento. Então, acho que esse livro ele veio até para nos ajudar nisso, a reprocessar ou ressignificar o sofrimento. E, de fato, não é automático mesmo. O sofrimento ele pode tornar a pessoa muito pior. Como você disse, né? As pessoas viram ateus até, descreem, né? E outros ficam rancorosos, ficam magoados, ficam, né, pessoas piores por conta do sofrimento. Então não é automático. Depende aí bastante da vida com Cristo que a pessoa leva, diária, né, de espiritualidade, de conhecimento da palavra, de base, né, de uma cosmovisão bíblica profunda, né, não superficial. Né? Quando você tem uma visão superficial, bíblica, geralmente o sofrimento vem, é como aquela planta que foi colocada semente no meio dos espinhos. Né? Sufocam a pessoa não resiste, ela não está preparada para. Essa semana eu estava conversando visitei um casal da igreja e a esposa passou por um procedimento rápido, assim, de tirar um nódulo do seio, né, de um câncer maligno. E eles estavam passando por um meio de turbilhão, morreu alguém da família de Covid, gente jovem, o pai foi para uma cirurgia de risco, assim, altíssima no coração, a mãe caiu, fraturou o braço, uma série de coisas. E aí eu visitei e ela estava falando assim, nesse processo todo do diagnóstico, né, eu tive uma paz tão grande, não se desesperou, não ficou. Eu falei, então isso mostra que a tua fé tem fundamento. E que você devia não somente agradecer a Deus por ter ficado calma,
mas por descobrir que você tem um fundamento, a sua fé tem fundamento, Maturidade, né? maturidade. Alcançou a maturidade da caminhada. O Dami Césio, ele citou aqui a página 14, né? Na introdução, e ele cita lá na 34 também. Legal aqui no Kindle, ele vai, não sei se é você que coloca aqui, que você pede para colocar, mas no Amazon, né? Ele está dizendo aqui, o sofrimento pode edificar ou destruir. Deve estar na introdução, né? Mas só para a gente dar uma ênfase que eu achei muito interessante. Acho que é o contracapa, pode ser. Eu achei muito interessante isso daqui. Tanto em um caso quanto no outro, o fato é que nunca seremos os mesmos. Pois ele nos transforma. A transformação. Isso. Achei muito forte isso. Sendo assim, a vida torna-se mais leve e mais plena quando aprendemos a conviver com o sofrimento e nos permitirmos ser moldados beneficamente por ele. Isso daqui é lindo. Né? Você falar, aquela pessoa sofre. Quem não conhece alguém que você vê sempre sorrindo? Aí a impressão é o quê? Aquele cidadão tem problema. E muitas vezes sofre, passa uma vida, uma labuta muito grande e vive sorrindo por quê? Porque tem a confiança em Deus e está sendo transformado por um Deus soberano, todo-poderoso. Aí entra a questão de onde está fundamentada a vida da pessoa, né? Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Ou seja, não é na materialidade, na riqueza, não é nas coisas terrenas. E quando vem a doença, o sofrimento, a morte, isso evidencia-se. Onde está o teu tesouro? Por isso que a gente consegue passar pelo sofrimento sorrindo. Esses dias na igreja eu levei um amigo já de longa data e eu desconhecia, eu conheço ele desde acampamento de mocidade, aí 18, 20 anos. Tem uns dias já. É do outro século. E agora faz o quê? 3 anos que eu fiquei sabendo que ele tem uma doença raríssima e de muito sofrimento. Já fez mais de 10 cirurgias, muita dor. Um rapaz assim que sempre está sorrindo, sempre de boa, proativo, né? Muito dedicado. Foi chocante, inclusive, saber isso. Porque nunca reclama, né? É. Tá lamentando o tempo todo. Tá. Interessante. Eu acho que o sofrimento é uma ferramenta necessária para o amadurecimento do cristão? Ferramenta de quem? De Deus, né? De Deus. Eu creio que sim. Porque C.S. Lewis diz que Deus sussurra no nosso prazer. Ou seja, ele fala baixinho quando tudo vai bem. Mas Deus grita no nosso sofrimento. E existem coisas que Deus... Não é que Deus só consegue mudar. Deus faz o que Ele quer. Mas nós temos um coração tão duro que somente, às vezes, o sofrimento para nos abrir a mente, o coração, para aquilo que Deus já vinha falando há muito tempo, de maneira suave. Então, infelizmente, pela dureza do nosso coração, o sofrimento é assim. Às vezes Deus fala, a gente não presta atenção, vai passando o tempo, então... A palavra de Deus está aí, né? A oração está aí. A gente vive um tempo de uma espiritualidade muito superficial. Muito superficial. A gente vive um tempo de muita religiosidade. Aquela coisa assim, vou na igreja, assisti o culto, fiz a minha parte. Não tem aquela profundidade da escuta com Deus. A maioria das orações, elas são de mão única, né? Você fala, e aí quando Deus vai falar, você já falou em nome de Jesus, amém, e deu as costas para ele. Não dialogou.
Então a gente deixa de receber muito de Deus, muitos insights, direção, orientação, porque a gente não tem a prática da espiritualidade. Não tem profundidade, a gente não tem a ligação com a videira. Jesus falou, né? Se permaneceres em mim, dareis muito fruto. Então, o nível médio do cristão, né, brasileiro é muito, muito raso. Então, infelizmente, não que os grandes homens de Deus, os mais espirituais, não sofram, pelo contrário, às vezes até sofrem mais. Mas é necessário, sim. Eu me lembro que eu fiz um aconselhamento de uma irmã da igreja, ela preocupada com a situação do filho dela, né? A fé dele, no rumo que estava levando. Eu falei para ela, olha, pede para Deus mandar uma aflição. Gostei muito disso aí. Tá na página 35. Na vida dele, né? Que ele volta rapidinho, né? E às vezes a gente precisa mesmo. Né? Na bonança a gente parece que abre a guarda, relaxa. No sofrimento a gente se torna... O Brasil é muito fácil. É que assim, os pais, assim, geralmente, é comum hoje, né, os pais chegarem e falar assim, não sei o que eu faço com meu filho, né? Ou como fazer com que ele viva o evangelho e tal. 35 mesmo. Tá bom de memória, hein? Tô... Com 55 anos com essa memória? Então, os pais não sabem o que fazer e às vezes nessa super proteção acaba não evoluindo o filho na caminhada, na fé, no compromisso com Deus, né? Ele acaba ficando infantil na fé por muitos anos. Você falou, né? Muita religiosidade, né? O Brasil, para mudar isso, precisa... Não sei se você concorda com isso, mas ninguém quer. Posso falar? A perseguição é boa. Eu ia falar. A perseguição. Porque a gente vê esses países orientais que cristãos ficam dentro de containers. Teve casos aí anos atrás que pastores foram condenados, né? À morte, né? Então a perseguição traz o sofrimento, mas esse povo me envergonha. E uma vez eu falei, algumas vezes já falei na igreja que seria muito importante a perseguição, porque os verdadeiros cristãos, né, vão se apegar mesmo a Deus. E o Brasil é muito cômodo com isso, né? Qual caso que tem? Muito pouco, né? Às vezes a pessoa acha que é perseguição quando o vizinho reclama do som, alguma coisa assim, né? Que não é uma questão social. Exatamente. Tem países orientais aqui que eles fazem uma mesa com almoço, porque se a polícia chegar, eles falam, não, estamos almoçando aqui, né? Então, porque rolando o culto... Ou acha porque tá sofrendo porque tem uma sogra. Não, isso daí é sofrimento. Então é bem superficial mesmo, né? A China é um país onde o cristianismo mais cresce, né? E existe a perseguição. Concordo sim com você. Concordo. Ninguém quer, né? Eu não quero. Não quero, eu tenho filhas. Mas eu tenho falado aí já há vários anos, daí vou fazer a pergunta para vocês também. Qual é o maior inimigo do evangelho hoje? O maior inimigo? Então, vai responder depois eu faço a primeira aí. Você não precisa concordar comigo. Não, né? sim, Mas vamos ver. Talvez escreva uma tese sobre isso. Eu acho que os próprios cristãos. Não vamos generalizar, né? Mas a gente às vezes pensa que é alguém que não seja cristão, que vai perseguir, mas não. Acho que a nossa própria liderança, nossos próprios membros. Não estou falando de denominação, né? IPI, IPR, mas as igrejas que proclamam que Jesus Cristo é o Salvador. Então, eu acredito que mesmo no nosso meio, isso atrapalha muito. Acho que nós mesmos, né? E assim, lógico que acho que tem muitas respostas como possibilidade, né? Mas o evangelho barato, que eu acho que é um problema.
assim, esse evangelho sem cruz, esse evangelho sem sofrimento, o evangelho do adquirir bênçãos e tudo mais, eu acho que é uma... A teologia, então, Acho a que prosperidade. é um dos problemas, né? Acho que Por não que o define. evangelho morreu na Europa? Busca do prazer, o homem no centro, né? Conforto. Para mim, hoje, o conforto é o maior inimigo do evangelho. Se eu não me engano, em Inglaterra, se você vê Inglaterra, tem vários homens que... E hoje, quem que é o centro, lá não vou lembrar o nome, mas é um ateu. A referência da Inglaterra hoje é Richard Dawkins. Eu acredito que sim. É ateu. E John Wesley, né? John Wesley. Vamos parar por aí. É. Grande homem, entre vários Os outros. puritanos, né? Então, olha que A vida está muito confortável, está muito boa, então. em Inglaterra as pessoas iam para o culto e não estou dizendo de membro, mas líderes que depois de pregar o evangelho de Jesus Cristo iam para danceterias, iam beber, iam encher a cara, se embriagar, para ver como que foi defasado Já é essa questão. pós-cristã, né? Já a Europa, é. né? Já é pós-cristão, os Estados Unidos está nesse processo, né? E o Brasil está começando. A gente já tem evangélicos nominais, né? Inclusive na minha família mesmo. Evangélicos nominais. Não praticante? Então o conforto é o maior inimigo do evangelho. Por que eu preciso de um salvador? Se eu estou bem. Né? Aí entra como uma ferramenta. O sofrimento entra mesmo. E tem a questão também que às vezes a pessoa nem fala porque eu preciso de um salvador, mas aquela pessoa que não quer mais culto congregacional, né? Isso. Na minha casa eu louvo a Deus, na minha casa eu adoro a Deus. Tem essa questão também, né? Exato. Que é muito triste, né? Mas por que na minha casa? Por causa do conforto. Sim. Além do pouquinho Aí você tem, tem. o comodismo chegou lá. É, A pandemia mostrou e está mostrando várias coisas. tá mostrando, talvez não no nível que a gente gostaria, né? Mas tá mostrando exatamente que quanto a vida é frágil. Né? Eu acho que ela veio para dar uma depurada. Quem estava meio no meio termo em cima do muro, né? já vai descartar. Quem tinha uma fé um pouco mais sólida se fortaleceu, né? Mas que está sendo e será uma peneira, sim, com certeza. sacudindo a figueira. Vocês perderam pessoas lá na igreja? A gente não... de morte? Isso. Sim, perdemos. O presbítero do conselho. Foi chocante. Pessoas queridas, próximas. É uma realidade, né? Até esse conforto da casa, do online e tudo mais, além de você estar no conforto da casa, você não é muito confrontado, né, com a convivência, por exemplo. Conviver com pessoas diferentes de você, que têm hábitos diferentes. No trabalho, nem o fruto do espírito, né? Exatamente. É bem individual. Assim. Mas voltando à sua pergunta da perseguição, a gente teve agora recentemente um pastor que foi chamado pelo Ministério Público, né, lá em BH, Sim. Por conta de uma divulgação de um vídeo com crianças dizendo que Deus nunca erra, né? Sou menino, menina é menino, menina é menina. E você deve ter percebido a mobilização dos evangélicos a favor do pastor. E a revolta, inclusive. Revolta. Aí entra, né? Mas o fato de nós não sermos perseguidos, será que não tem alguma coisa errada com o nosso evangelho? Porque o evangelho nunca foi a maioria, né? O evangelho é o evangelho da porta estreita, não é da massa. Agora, esse número de evangélicos no Brasil hoje, que tem um projeto de dominação, de poder, fica escandalizado com coisas que deveriam ser normais para nós. Sofrer por Cristo, ser
confrontado, a igreja sempre foi contracultural, ou deveria, né? Ser contra a cultura. Então ela nunca vai ser aceita pela maioria. Então não é para espernear com um caso desse. Não é para derrubar o Brasil por conta do caso desse. Não é para assustar. Deveria. A igreja, então, não, se ela não está tendo problemas nesse sentido, alguma coisa está errada com a igreja, né? Olhando para a história da igreja. Exato. Muitos pregadores, do meu ponto de vista, eles estão tímidos e também com medo. Timidez e medo de pregar o evangelho puro e genuíno. Por isso que você fez a colocação, né? Será que não tem alguma coisa? Eu acredito que sim. Ou melhor dizendo, eu tenho certeza. Se a gente vê os apóstolos, se você fez Jeremias, vamos além, vamos botar um pouquinho. Jeremias, que foi jogado no fundo do poço, porque ele entregou uma mensagem, e quando tiraram ele, né? Ele falou a mesma mensagem. Ele não falou, não, agora não vou falar. Por quê? Porque ele sabia que a mensagem tinha que ser aquela. Então, eu acho que tá faltando isso nos púlpitos, né? Pregar o que Deus quer que seja pregado. Nós vamos chegar num ponto, creio eu, que isso vai, de fato, começar a acontecer, né? Porque a menos que você barateie o evangelho, né? Você não vai falar sobre homossexualidade, sobre sexo fora do padrão de Deus, né? Pornografia, que é um mal muito forte, inclusive dentro das igrejas. Bastante. Né? E eu confesso que eu tenho trabalhado esses temas na igreja, e o mais difícil, até hoje, a pregação mais difícil foi falar sobre a homossexualidade. Sim. Né? Por conta de uma sociedade que vê isso como algo, uma afronta. Né? É óbvio que ao falar sobre esse assunto, nós precisamos ter sabedoria. Né? Falar com amor como se fosse outro qualquer pecado. Isso, né? Que o pecado, eu costumo dizer que só existe um pecado, né? Que é a desobediência. Mas um é homossexual, o outro é beberrão, o outro é desonesto. Então eu acho que o amor, porque a questão do homossexualismo, Pastor Fernando, a questão do homossexualismo é dificultoso até para nós que somos cristãos. Você sabe disso, né? Chega um homossexualismo na igreja, um homossexual na igreja, aí o André vai lá, dá um abraço, fala, tem isso, infelizmente. Então tem que ser tratado com amor, mas tem que ser pregado a verdade. Ao mesmo tempo, a gente tem que falar muito sobre preconceito. Sim, né? Ó, viu como envolve, né, várias questões, né? A igreja tem uma barreira muito grande anticristã, né? Sim. A gente não vive a essência do amor de Cristo. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar a prática homossexual como algo normal. Né? Tem que tratar com amor e carinho, mas tem que tratar falando a verdade. Não fala, cuidado, não fala que aquela pessoa lá não vai pregar sobre homossexual porque é um homossexual, não. Tem que ser pregado. A questão pra gente, né, fala como pecado, tem tantos outros, né, como foi mencionado aqui. Se tornou vamos dizer assim, uma guerra política quase, em cima disso, né, aí é onde fica delicado você, mas se for para ser processado, no caso, igual foi citado Jeremias e tantos outros, que vai ter que ser assim, né? Na época que eu preguei, já faz alguns anos, 4 anos, 5, não lembro bem, a gente já transmitia a pregação, né? Ao vivo. E a pessoa entrou lá e fez uma crítica, dizendo que não sabia nada do que estava falando. Então, mas foi só isso, né? Não repercutiu mais. Né? Mas sem dúvida, vai haver assim, um fechamento aí.
O cerco vai se fechar de maneira que falar isso vai ser escandaloso. Até a polarização política Ajuda. que o Brasil vive, né? Se você tratar de um assunto, é como se você estivesse ofendendo a pessoa só de conversar sobre algum assunto, né? São coisas diferentes, né? Eu falei com os jovens esses dias, ninguém é obrigado a ser cristão, nem a pensar como cristão, mas também ninguém é obrigado a ser homossexual, nem a pensar como o homossexual. A gente não pode perder a capacidade de conversar, né, sobre o assunto. Agora, o que nós cristãos, nós pregamos o evangelho e você não é obrigado a se converter, mas se você tem uma experiência com Deus, automaticamente você vai se converter. Mas também não pode ser, não é por força e violência, né? Agora, assim, uma coisa é a gente sabe o que a gente falou, mas a gente não sabe o que o outro entendeu. Então, às vezes eu falo num tom, falo de uma forma, a pessoa recebe de outra, né? Então, isso é muito... A comunicação não é fácil, né? Nesse sentido, está muito, assim, a flor da pele. E não é só esse tema, né, que, digamos assim, fere os de fora da igreja. Temas de sexualidade mesmo, né? Pornografia, adultério, sexo fora do casamento. Esses temas que fazem parte de uma normalidade da sociedade, não são temas que a igreja gosta de ouvir. Então não é só o público externo, mas o público interno mesmo. Porque tem muitos problemas com essas características dentro da igreja. Esse século tá terrível, né? Não que cada período foi uma dificuldade, né? Mas nós estamos vivendo num século que daqui a pouco os pregadores, os ensinadores da palavra vão ter que explicar por que a grama é verde. E se a igreja perder uma das marcas clássicas da igreja, que é a santidade, ela vira um clube. É o que aconteceu, como você citou aí, Europa. Ele cita sobre a santidade aqui. Sim. Tem igrejas fora que já viraram outro segmento. Igrejas que foram alugadas para bares. Sim, na Europa. Vê se eu entendi bem a ideia. No capítulo aqui que você trata da santidade, você usa o sofrimento como uma forma, uma ferramenta de perceber a santidade de Deus. Né? Uma vez que a gente sofre, capítulo 6, né? 57, página 57. Então, quando a gente sofre, a gente vai perceber melhor o nosso pecado e um Deus santo. Então, o sofrimento vai nos levar a essa percepção melhor de Deus. Né? Talvez a gente possa... Eu usei o texto lá das cobras no deserto, né? Que o povo pecou e Deus mandou as cobras para punição. A gente pode trazer isso na educação dos nossos filhos, né? A Bíblia é útil para ensinar, repreender e corrigir. A gente ensina, a gente repreende. Ensinar é o sinal verde, como deve ser. O repreender é o sinal amarelo e a correção é o sinal vermelho. Juntando esses três para a educação na justiça. Texto lá de Timóteo. Então você ensina, repreende, corrige para a educação na justiça. A educação tem esses três estágios. Quando nós ensinamos os nossos filhos, ninguém gosta de chegar e já corrigir ou punir. A gente repreende. Aí não resolve, a gente dá o castigo. Aí a criança chora, às vezes a gente se entristece, né? Mas para corrigir a desobediência, que é um âmbito com Deus, é um pecado. Né? Então o salmista diz: antes de ser afligido andava errado, mas hoje guardo a tua lei. Então o sofrimento, um dos lados positivos ou benéficos do sofrimento é nos fazer voltar à linha central, né? Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita.
Você está olhando para a direita, você acha que ali é melhor, você vai e põe um pezinho ali, daqui a pouco você está com 2 pés fora do caminho. Aí uma aflição de Deus, né, permitida por Deus, permitida ou enviada até, né? Porque Deus tem esse direito também. O caminho do deserto poderia ser mais curto, né? Eu vejo o sofrimento de duas maneiras. Né? Uma que é a consequência do nosso erro, e outra que às vezes Deus, quem pecou? Não, ninguém pecou, é para minha glória, né? Então, concorda comigo? Concordo. Então tem duas maneiras, né? E a graça de Deus é maravilhosa. Né? Porque eu errei, a consequência desse sofrimento é minha. Deus vem com sua graça. E se for Deus colocando algo para te moldar, né, para se transformar, como o seu livro diz, também é para a glória de Deus. É a graça dele. E nesse mover de Deus pode ser uma permissão ou pode ser até algo, né, assim, pedagógico mesmo, né, objetivo, né, objetivo. A gente sofre por merecer e sofre sem merecer. Em Atos o povo estava cômodo, né? Aí Deus falou, vou colocar um sofrimento ali para eles, uma perseguição para eles se espalhar, porque o evangelho não tem que ficar só ali, né? Foi onde a igreja então olha cresceu, que objetivo, né? É o propósito de Deus, né? E a coisa mais difícil de entender, né, numa sociedade hedonista, né? O sofrimento deveria ser para nós uma glória, né? Desde que seja um sofrimento pela nossa fé, né? E a gente está tão mimado que um sofrimento pela nossa fé, como essa intimação aí do pastor lá em BH, né, causa em nós um escândalo, né, uma comoção, mas que absurdo, todo mundo se mobilizando. Não, né? Deveria ser um. É legal, não tinha pensado por esse lado, né? Que a igreja pode estar, vamos dizer assim, se ela não está ofendendo ninguém, se o evangelho da cruz não está ofendendo ninguém, pode ser que esse evangelho esteja equivocado. O evangelho, ele tem lá em Romanos, né? Ou é escândalo ou é vergonha, né? Loucura ou vergonha. Escândalo para os judeus, né? Vergonha, né? E loucura para os gregos. Então, e hoje? O sofrimento é algo que ele vai te levar para um lugar que Deus quer. Exatamente. Né? Eu já tive... Isso se formos filhos. Sim. Certo? Se não formos filhos regenerados, ele vai amargurar, vai levar para outro caminho. Né? Ao passo também que tem uma terceira via. Muitas vezes o sofrimento ele é usado para nos tornar filhos. Né? Para trazer, né? Para trazer. Aquele famoso ditado, vem pelo amor, vem pela dor. Famosíssimo, né? Então você tem três. Você tem o que... Mas todo mundo quer vir pelo amor, né? Né? Você tem o sofrimento que corrige, né? Tem o sofrimento que converte e tem o sofrimento que afasta. Eu conheço mais casos de pessoas que vieram pela dor. Acho que a porcentagem é maior, né? Porque o amor vem também, mas só que a pessoa fica mais cômoda, né? Então aí quando aperta, né? Eu já tive experiências de, às vezes, eu estar num lugar, numa empresa, e para mim estava cômodo ali. Então para mim eu me aposentava. E Deus trazer algo para eu ficar sofrendo ali e sair e estar em outro lugar e eu saber que Deus quis eu para outro lugar, entendeu? Eu passei essa experiência no meu chamado vocacional. Porque eu fiz... Há várias formas, né? No ministério, na vida espiritual, na vida material, igual no meu caso, né? Deus usa o sofrimento exatamente para nos colocar onde Ele quer. Eu tinha como mente, ao fazer a faculdade, né, conseguir estágio numa multinacional, o meu objetivo de vida era entrar numa multinacional. Eu consegui entrar. Estava no
terceiro, quarto ano da faculdade, então estava ali com 20, eu acho que eu entrei com 20 ou 21 anos. Uma multinacional fabricante de alumínio. E foi bom, agora cheguei onde eu queria. Meu setor tinha 5, e só eu e o chefe que tinha faculdade. Falei, opa, estou bem aqui, que eu posso ter. Né? E de repente uma empresa muito top, assim, muito correta, né? Clima para cima, assim, havia todo mundo trabalhava feliz naquela empresa. Muita qualidade, programas de qualidade. E chegou trabalhei 5 anos, chegou um determinado momento que eu já não estava gostando, não estava me satisfazendo ali. Tinha chegado onde eu queria. Essa insatisfação, essa angústia, me levou aí para o ministério. Seminário. Né? Aí, Assim como também eu tive recentemente, 2014, enfrentamos uma luta lá no Rio Grande do Sul, e foi exatamente no mês que a igreja aqui me contactou na possibilidade de voltar para cá. E eu estava enfrentando uma luta lá. A luta que eu estava enfrentando lá, minha família, no caso, esposa, abriu o nosso coração para começar a conversar sobre a possibilidade de voltar. E a gente acabou voltando. é interessante Então, essas dinâmicas, né? Deus vai empurrando, né? Como aquela água que é represada. Ela para de correr, só que ela vai enchendo aos poucos, ela encontra o caminho. Deus usa desses métodos aí pedagógicos, amorosos. Você tem algum... Com certeza tem, mas um caso que te deixou alegre, assim, de queixo caído, de alguma pessoa que leu o seu livro e teve uma experiência a respeito do sofrimento e a pessoa teve um encontro forte com Deus a respeito? Não tenho ainda, sabe? O livro ele tem chegado assim, em lugares inusitados. Eu recebi um videozinho de uma igreja, que eu não sei qual é a denominação, acho que em Santa Catarina, Paraná, que o pastor estava recomendando vários livros. E deixou o meu por último. E gastou mais tempo falando do meu, né? Mas... Olha, os últimos serão os primeiros, viu? Mas Bem assim, isso. ainda não chegou nenhum. Assim, o pessoal comenta, assim, mas comentários comuns. Gostei muito do seu livro, tal. Mas nada assim que o levou a uma pessoa a conversão. Com certeza alguma pessoa já tem. Uma hora vai chegar, né? Porque é um livro muito interessante, né? Então, eu acredito que foi escrito para transformação de vidas também. Exatamente. Né? E às vezes é silencioso, né? A forma como que... Quando acontecer, eu tenho uma... Fala pra gente. Certo. Eu tenho uma visão assim, que a minha fala, minha escrita, minha pregação, ela tem que atingir os dois públicos. É a pregação de Jesus Cristo. O de fora e o de dentro. De dentro para confortar, para admoestar, para encorajar, né? Confrontar. E o de fora para aproximar de Deus. Então, eu não sei até que ponto eu consegui fazer isso no livro, mas eu tentei, apesar de eu declaradamente, já na abertura do livro, falar que é uma perspectiva cristã, do ponto de vista cristão, cada capítulo tem um versículo, referência, né? Então, não estou escondendo aqui que eu sou cristão, evangélico, presbiteriano. Mas eu procurei escrever de uma maneira que quem não tem religião nenhuma, pegue o meu livro, ele goste. Né? Porque Deus, para nós, no caso, é Cristo, é o nosso Senhor. Para a pessoa que não tem nenhuma fé ou que crê nesse Deus genérico, ainda tem pelo menos o Deus genérico, né? Deus. E aqui a gente fala muito em Deus, e fala do cotidiano. Então eu espero sim que
esse livro também alcance pessoas que ainda não professam a sua fé em Cristo. Ela tem a fé em Deus. De forma que a pessoa pode se converter ao Evangelho, a Cristo, mas se não for o caso também, com a leitura ele encontra conforto. Pelo menos uma visão diferente do sofrimento. E também, assim, muitas vezes a pessoa lê o livro, lógico, todo mundo já sofreu, mas nunca passou por uma experiência talvez tão profunda de sofrimento, marcante. E aí, lendo o livro, ou já tendo lido o livro, pode ser que alguma coisa starte, né, através daquela dor maior, ela volte a lembrar de algum assunto aqui, e aquilo ali seja uma semente que vai germinar. Certo. E qual que é o lado A do sofrimento? O lado A é o choro. O choro, a dor, a angústia, né, o lamento. Lado e B. O lado B está no livro. Isso. A pandemia trouxe, igual o senhor citou aí, né? Deu uma peneirada na igreja, trouxe bastante sofrimento. Estamos num processo, né? Uhum. Tá acontecendo. A gente não sabe bem ainda o que vai. Certo. Para o pessoal que está sofrendo, né? Igual a gente teve na igreja aqui também, pessoas que foram promovidas aí, está na glória com Cristo, mas a família sente muita falta, a família ainda sofre, é recente. Qual a mensagem que o senhor deixa lá? Lógico, a gente está indicando o livro, está conversando sobre o livro, mas se o senhor quiser falar algo diretamente para o coração dessas pessoas, né? Além do que está escrito aqui, tem bastante coisa boa aqui, um bom conteúdo, mas se eu quiser acrescentar diretamente... Eu penso, que eu posso sim falar, inclusive está no final do livro, na conclusão, né? Como enfrentar o sofrimento. Ali eu apresento três caminhos. Um deles é nós olharmos para a mais bela doutrina que existe na Bíblia, que é a doutrina da ressurreição e vida eterna. Eu tive a oportunidade de falar essa semana na OAB, na sede nova lá da Ordem dos Advogados. Eles fizeram um culto ecumênico. Eu participei com o padre lá. E eu dei uma palavra em cima de 1 Coríntios 15, né? A ressurreição é a doutrina cristã que traz para nós um conforto sobrenatural, de que a vida ela não termina aqui, a vida continua. Pode atender. Não é só você, não. Tudo bem. O telefone de pastor não para. Vocês fazem a edição aí depois? Esse aí nós vamos deixar como erro, né, Vinícius? Mas aí a gente manda. Então, a doutrina da ressurreição, da vida eterna, exatamente traz essa consolação, porque nos diz que a morte, apesar de ser o último inimigo a ser vencido, ela não dá a palavra final. Haverá uma ressurreição. Nós habitaremos para sempre, juntos, conhecendo ou não conhecendo, reencontrando ou não reencontrando o ente querido, mas a morte é o início de uma vida incomparavelmente melhor, como Paulo disse. Eu falava até na OAB que tem gente que tira sarro do céu, porque diz que é muito monótono lá, porque os anjos ficam tocando harpa 24 horas, não tem graça, né? E eu disse que não, né? Só o fato de você estar na presença de Jesus Cristo ressurreto
Você não precisava de mais nada, estar diante dele, né? Aquela sensação, aquela satisfação, alegria, aquele êxtase de estar diante de Jesus. Só o olhar dele para nós já, né? Isso Seria aí, maravilhoso. e a gente não vai esgotá-lo, né? Acho que vai ter revelação, uma linguagem terrena, revelação nova de Jesus todos os dias. Talvez seja isso que fazem os anjos cantarem, né? Santo, 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 sem cessar. Acho que cada segundo eles estão encantados, né? Com Exatamente. algo dinâmico, novo. A sublimidade de Cristo, Paulo diz lá em Colossenses. A grandeza, né? Ele está muito acima de qualquer coisa mais maravilhosa que a gente já viu. Esse é o grande diferencial, né, Fernando, para os cristãos, né? Eu tive no funeral da minha tia semana passada e eles frequentavam. Aí eu pedi para minha prima, meu primo, se podia cantar uma música em homenagem. Na verdade, aquele hino Graças Dou, né? Então estávamos em 6 irmãos que foram deslocados para São Paulo. A gente gostava muito dessa tia. E nós cantamos. Eu li um texto do Apocalipse, falando do novos céus, nova terra, orei. E recentemente também uma das famílias da igreja perdeu um moço de 43 anos. Ele não estava na igreja. Tinha uma quantidade enorme de amigos fora da igreja. Teatro aí. E nós fizemos um ofício fúnebre, cantamos, falamos, oramos, consolamos. Eles ficaram encantados. Nunca viram isso. O que é esse negócio de cantar inteiro? Existe isso. E pediram cópia do boletim, do folheto com os hinos e tal. Acharam maravilhoso. Diferente para eles. É diferente. Então, para nós, a morte, nós sentimos também. Mas, primeiro, nós sabemos onde eles estão. Segundo, existe uma carga de consolo do Espírito Santo enorme nesse momento. Quanto mais sofrimento, mais graça. Escrevo aqui também. Então, existe esse diferencial. Certo. Tendo essa compreensão, o sofrimento vai ser visto de uma outra forma, né? Toda a trajetória e tudo mais. Fala aí, André. Tá reflexiva? O tema é muito bom, né? Falar sobre o sofrimento, né? Ter fases da vida, que é o sofrimento. Na questão de confiar em Deus. Nos aproximarmos cada vez. Não sei se vocês acontece assim, mas quando você está com dificuldade, a gente se achega mais a Deus, né? Se aproxima mais dele, confia, chora mais, lê mais a Bíblia, não é? Ora, jejua. Resumindo, a gente fica mais crente. Essa é a realidade. Verdade. Ok, Fernando. Se quiser considerar mais alguma coisa, pontuar, fica à vontade. O tempo é edificante para nós aqui, um bate-papo bem... Eu acho assim, talvez seja bom a gente citar aqui os benefícios, né? São 10 que eu coloquei aqui. Por exemplo, a humildade. Vou falar bem sucintamente. Sim. A gente, por mais que a conversão teve um impacto na nossa vida, a gente precisa ir aparando as arestas. Né? E a gente precisa ser mais parecido com Jesus. Menos de mim e mais de Cristo. Né? João Batista. Que eu diminua, que ele cresça. No entanto, a gente carrega ainda, né? Orgulho, enfim. Às vezes uma autoestima exagerada. E um dos grandes benefícios do sofrimento é nos fazer pessoas mais humildes, melhores. Se somos assim,
Mesmo sofrendo, imagina se não sofresse. Exatamente. Então a humildade é um benefício. Saímos melhores. Como, por exemplo, você põe uma batata no fogo, para cozinhar, ela entra dura e sai amolecida. Por isso que tem as duas possibilidades. O ovo entra mole e sai duro. Então, você pode ressignificar para o bem ou para o mal o sofrimento. Um outro benefício que a gente traz, que eu acho que é o mais importante de todos eles, é a proximidade. O sofrimento tem esse benefício de nos empurrar para Deus. Seja para conversão, ou seja para correção. A gente voltar ao caminho de Deus, porque se estiver fora do caminho, não tem esperança. Um outro benefício que a gente traz aqui no livro é a graça de Deus. Não existe momentos mais intensos de entender e experienciar a graça de Deus do que o sofrimento. Então, quanto mais sofrimento nós tivermos, mais a graça de Deus será abundante. Eu acabei de ler essa semana um livro chamado Orações Perigosas. Greg Rochel. Até recomendo. Vou fazer uma série de pregações em setembro, baseada naquelas orações. E esse livro desafia fazer orações difíceis, como aquela que eu falei da mãe. Pede para Deus trazer uma aflição. Mas ele vai narrando ali experiências de que o mover de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, ela se manifesta exatamente nos piores momentos mais difíceis. Tem coragem. Então, se você tem conforto, se você ora para Deus buscando segurança e conforto, você não vai experimentar esses momentos da graça de Deus tão maravilhosamente. Um outro benefício aqui é o desapego. Às vezes a gente se apega a coisas tão fora daquilo que Deus queria, não são coisas importantes, e a gente faz batalhas homéricas por conta disso, e o sofrimento nos leva a ver o quanto nós estamos sendo mesquinhos. Eu conto algumas experiências aqui da minha família, minha. A geração X que teve que lutar. Para mim, o maior desapego e é mais difícil de deixar é o vício. Pode observar, tem pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus, tem algum vício. E quando você vai conversar com aquela pessoa, ela fala, não consigo voltar porque eu tenho tal vício. Esse desapego Eu cito aqui também um outro benefício que é da dependência. O sofrimento nos faz depender de outras pessoas. O ser humano, por natureza, ele quer ser independente. Só que Deus nos fez seres dependentes. Quando, nos dois momentos mais cruciais da sua vida, está dependendo de alguém. Você nasce quando você morre. E a juventude, a maturidade fisiológica, biológica, profissional, enfim, nos leva para a independência. Só que Deus é um Deus dependente. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vivem nessa interdependência, um não age sem o outro. E eles nos fez a sua imagem e semelhança. Eles nos fez para depender uns dos outros. E às vezes só o sofrimento que nos leva a viver essa comunidade que Deus projetou. Nós vemos o exemplo da parábola dos dois filhos pródigos, que o mais novo quis ser independente e teve grande sofrimento, né? Que no caso é defendido como pai pródigo, não filho. A ideia de esbanjar a graça, né? Tem um livro, né? Deus pródigo. Aí também a questão da maturidade, né? O sofrimento dos pais mais maduros.
E o sofrimento, ele também traz um benefício que é contra a procrastinação. Às vezes a gente vai empurrando, vai criando uma situação em volta de nós, assim, que traz um desconforto para as outras pessoas, porque a gente não age. Aí, quando vem o sofrimento, você é obrigado a agir, né? Tomar uma Ou tudo ou nada. posição, e isso faz bem, né? Isso resolve coisas que estavam O sofrimento paradas. amadurece, não? É. O sofrimento gera pessoas fortes. Uma outra benefício também que a gente fala é da consolação. No sofrimento, nós recebemos consolação. E aí nós temos experiência para consolar, para ajudar outros. Quem passa pela perda de um filho pode ajudar uma outra família a passar. Quem tem problemas com filhos droga-dependentes ajuda outras famílias que têm. E assim... Tem muita propriedade, né? É. Experiência no assunto. E a glória de Deus. O sofrimento mostra também a glória de Deus. De alguma maneira, Deus atua no sofrimento e o nome dele é glorificado. Então, como cristãos, a gente deve ficar feliz por passar por sofrimentos, tribulações, quando o viés é o evangelho, né? Quando o viés é o evangelho. Lógico, eu não vou ficar feliz se eu perder uma das minhas filhas. Sim. Né? Mas se eu estiver sofrendo por conta daquilo que eu creio, da minha posição que eu tomei a favor de Cristo e não da minha vantagem pessoal, aí sim eu me gloriar nisso. Em todas as circunstâncias, né? Não por tudo, né? Ninguém gostaria de perder um ente querido, mas mesmo nessa circunstância você se alegra, glorifica a Deus e tudo mais, né? É um comportamento bem diferente. Em tudo dai graças, não é por tudo dai graças. Eu vejo a questão do sofrimento, quando ele vier, que ele vem na vida de todo mundo, né? Do pobre, do rico, do branco, do negro, etc, etc. Eu vejo o sofrimento que quando ele vier na vida de qualquer um, a gente saber que acima do problema, acima do sofrimento, há um Deus que tudo pode. Exatamente. E a gente poder confiar nesse Deus que tudo pode. Porque, pode observar, quando a pessoa está com um problema, ela coloca, parece que o problema é maior do que o Deus que ela serve. Não é assim. Então a confiança em Deus, que Ele vai resolver ou não, vamos dizer assim, o sofrimento, né? Que a gente não prega um evangelho igual algumas igrejas atuais, né? Que venha e seus problemas vão ser resolvidos. Entre e deixa o seu problema lá fora. Não. A gente não prega esse evangelho, né? A gente prega o evangelho da cruz, né? Da graça do Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que ser alicerçado nisso. Que Deus está acima de tudo e de todos. A gente consegue ressignificar o sofrimento quando a gente tem a plena compreensão do amor de Deus. Se eu não tenho dúvida nenhuma que Deus me ama, então eu sei que até aquele momento de sofrimento que eu estou passando, tem alguma coisa que Deus quer me fazer melhor. É um cuidado de Deus. Cuidado. Sabe o que veio na minha mente agora? Alguns cantores gospel que compõem músicas a respeito, né, de sofrimento e tal. E eu, às vezes, eu fico perguntando, né? Será que esses cantores eles estão cantando algo que eles já viveram? E se eles não passaram por isso que eles cantam, se um dia chegar na vida dele, que vai chegar, né? Como eu comentei atrás. O sofrimento chega na vida de todo mundo. Uma hora chega. Então, isso me traz uma dúvida, né? Se o que eles cantam chegar na vida deles, que nós vemos que o grupo gospel aí tem uma elite muito forte, né? Muito rica. Então, será que não que o sofrimento só seja na área material, mas é na área ministerial, espiritual, né? Mas de alguma forma ela vai chegar ou chega de todas as formas, né? Material,
ministerial, familiar, espiritual. Então, e aí, né? Como será que eles vão se portar com isso, né? Porque eu não posso julgar, mas acredito que às vezes a pessoa faz uma composição lá, fala do sofrimento e tal, mas nunca passou por uma dificuldade ainda. Então a preocupação é essa. É igual a pregação, né? Quando você fala de experiências que você teve, tem muito mais alma. Não é só um sermão de 3 pontos, né? Técnico. Ele tem uma espiritualidade, ele traz algo a mais que é percebido ao ouvir. Quem ouve a mensagem percebe, né? Tem um fluido a mais aí, no caso o Espírito Santo de Deus, e com muito mais propriedade. E aquilo que eu prego, que eu não vivi ainda, eu vou ter que viver pela fé. Né? Ter que passar pela fé e ter essa experiência alicerçada nessa graça. Que Deus vai me amparar. E que Ele não nos deixe sucumbir. Eu falo aí, né, que eu participei, a gente participa, né, como pastor, até de uma comunidade centenária, bastante velório, bastante enterro. E alguns tocam mais a gente tinha mais proximidade, outros menos. E eu perdi uma irmã para o câncer, mais ou menos da minha faixa etária. E uma sobrinha também. 10 dias no hospital, ela faleceu. Ela deu à luz e depois morreu. Já era a terceira gravidez dela. E foi bastante impactante. Tive também cirurgias que eu passei, até relato aí. Então uma coisa é você falar, né? Pessoa que perdeu a mãe, por exemplo. Outra coisa é você perder sua mãe. Ou para uma pessoa que perdeu um irmão. Outra coisa é você perder. Então com certeza a gente fala com muito mais propriedade. Sim. Mas é isso aí. Muito bom, bate-papo edificante, é um assunto, a gente citou que está fora de moda por causa da cultura, né, atual, foi tudo mais, mas é interessante porque às vezes a própria igreja não está caminhando alicerçada nisso que deveria, né. São coisas que fazem parte da vida, mas tem que estar bem alicerçado na rocha para passar bem, entre aspas, esses momentos, sem perder a alegria da salvação, sem perder a alegria de pertencer a Cristo e sem ficar frustrado com Deus. Né? Atravessando assim, nos encontraremos lá. Em nome de Jesus. É isso aí. A gente quer agradecer aqui, pastor, ter dedicado esse tempo aqui. A gente sabe que... Deixa eu aproximar da tela ali. Isso. Depois a gente coloca a imagem lá também. Deixa como indicação para o pessoal aí, a gente recomenda. Gostei bastante da leitura. O último que eu tinha lido a respeito é do C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento. Ele tem tempo já, e não tinha lido mais nada nesse tema. Aí eu li recentemente esse aqui, foi bom. Tem um do Tim Keller, que é um compêndio praticamente, qualquer livro dele é um compêndio, né? Encontrando Deus em meio ao sofrimento e à dor. Foi de bastante utilidade. Faço várias citações dele aqui, né? Está na bibliografia aqui. A gente recomenda, né? Mas é um livro, como diz o gaúcho, bagual, né? 300 páginas. Quantas páginas? Tim Keller. Esse eu não li. Não li. Nesse assunto eu tinha bastante tempo que eu não lia sobre o tema. Deixa quieto, né? Não, é interessante porque não dá ibope, mas todos passam por isso. Tem que lembrar que tem que se preparar, né? Preparar o espírito, porque você um tem dia... que ver o que você não quer, né? Muitas vezes. Né? É que geralmente as pessoas buscam literatura assim quando elas estão no meio do furacão. Sim, ou esse é pra mim, né? Geralmente é assim. Né? Como ganhar dinheiro? Um outro livro para 3. Um outro livro que me tocou bastante aqui na bibliografia foi do Stanley Jones, que é um clássico já, né? Antigo. É Cristo e o Sofrimento Humano.
Você viu. Muito forte esse livro aí. Tem um. Você viu nas redes sociais, fizeram uma brincadeira, né? Um livro. Resolva 50% dos seus problemas. Aí a pessoa fala, comprei 2 já. 50 com 50, 100% resolvido. Resolveram todas as você coisas. encerra. Mas Pode só pegar um gancho no que ele falou. Eu li um livro secular recentemente, eu não posso falar o nome dele aqui. É impublicável. Depois você fala, então. Ele fala Mas se assim, quiser falar. ele falou assim, a felicidade se resume a resolver problemas. Você fica feliz quando se resolve, não é? Verdade. Nunca tinha pensado sobre isso. Sim. Traz uma sensação, pelo menos, né? Você encerra os benefícios com a glória de Deus, né? Tem um livro, A Glória de Deus, não sei se você conhece, Bob Borges, é isso? Escritor? Tô lendo ele. A Glória de Deus. Muito bom, né? Isso, Bob Borges. Não conheço. Eu falo aqui, como eu disse, né, 3 caminhos para vencer o sofrimento. O primeiro é olhar para o Deus que sofre. Nosso Deus sofreu, por isso que ele mandou Jesus para nos salvar. E Jesus veio e sofreu também. A aflição do povo lá no Egito moveu o coração de Deus, o clamor deles. Deus desceu e enviou Moisés. O sofrimento da humanidade sem Deus, perdida, caminhando para a condenação, motivou Deus a enviar o seu Filho. João 3,16. Então, olhar para o Deus que sofre, ou particularmente olhar para Jesus, o último que fala aí, né, o crucificado é o Deus por mim. Ele colocou de lado a sua imunidade celestial para sentir a nossa dor. Então, assim, se o meu Deus é um Deus sofredor, ou se ele sofreu, por que eu sou privilegiado para não sofrer? Se o seguimos. Se o seguimos. Então, isso aí já nos faz assimilar o sofrimento de uma maneira diferente. Não como algo escandaloso, mas como algo da vida, o natural. A cultura oriental, ela tem no sofrimento algo natural. Na cultura ocidental, o sofrimento é um escândalo. Tem que ser arrancado de qualquer maneira. Uma outra coisa, diante do sofrimento, um caminho, além de olhar para Jesus, o servo sofredor, e isso nos consola, porque se ele sofreu sendo santo, quanto mais eu. É tirar as mãos do leme, ou seja, deixar, saber que tudo está na mão de Deus, inclusive aquele sofrimento. E o terceiro eu já tinha falado, que é olhar para a bendita esperança. Lugar onde não haverá choro, a pessoa que está passando pelo sofrimento não é fácil, né? Tanto pelo julgamento dos outros, né? Às vezes a pessoa está sofrendo, aí um irmão mesmo em Cristo, você fala, será que não está em pecado? É uns julgamentos que... E às vezes não, a finalidade não é essa, né? Mas às vezes a própria pessoa, né? Tem ela se questiona, né? No hospital, e ela pergunta, pastor, será que eu fiz alguma coisa? Verdade. Além, assim, é natural, né, da vida, deveria ser visto com mais naturalidade também, exatamente. né? E tanto, não é só o cristão que sofre, o cristão sofre talvez mais por outras questões e tal, como Paulo, Pedro, os apóstolos, né? Mas todo mundo sofre, crendo ou não em Cristo Jesus. Sabe o que me veio à mente agora? Nunca tinha pensado nisso. Mas a mãe que vai parir, né? Ela sabe que ela vai sofrer ali dores que talvez ela nunca tenha tido. Logo vem a alegria. Vem a alegria e ela, parece que ela esquece a dor. Igual a disciplina. Na hora, não é aceitável. Dá uma boa mensagem, né? O sofrimento tem que ser levado igual uma mãe que vai parir. Porque logo virá alegria. Tem um refrigério, né? A gente falando do sofrimento, que ele faz parte. É por uma boa causa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Se a gente tiver sempre essa perspectiva, quando estiver no meio do furacão... Desde que esse amanhecer, se tiver uma visão da eternidade, melhor ainda, né? Que não seja amanhã de manhã. Então esse descanso eterno.
E tem que. Não é fácil, né? A gente não tá falando que é fácil, mas quando a pessoa tá no sofrimento, se ela soubesse o dia e a hora que ia acabar, mas não sabe. Deus não chega e revela, né? Por isso Deus Olha, meu filho, vai ser tal dia. Então você vai, ó, tá chegando. Assim não, como você nunca sabe. Não revela antes também o sofrimento que a gente vai passar. É, isso mesmo. Quando. É igual o Jó, né? De repente, pum! Caiu tudo de uma vez só, né? E vocês observaram? Às vezes tem um dia que parece que tudo acontece naquele dia. Então, o sofrimento, né? Às vezes você não tá esperando, daqui a pouco, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Aí tem aquele dia que é mais calmo, você fala, ô, glória a Deus. Isso é graça, é bondade, né? Porque imagina se você soubesse. O pessoal já anda ansioso sem saber, imagina se soubesse. Olha, tá chegando a hora. Dia 15 de setembro vai vir uma luta pra você. Eu tive a grata satisfação de lançar o livro na pandemia. Quer dizer, foi bom e foi ruim, né? 2020. Foi ruim porque eu tinha alguns programado aí fazer um lançamento oficial, né? E tinha alguns convites para ir dar treinamento e, lógico, ia falar de outro assunto, mas levaria meu livro, né, para divulgar, tal. Convite de outras igrejas, tal. E acabamos tudo cancelado. Mas por outro lado, vem em boa hora, né? Foi oportuno. Eu gastei acho que cerca de 3 anos entre fazer a introdução, o primeiro capítulo e até finalizar. Se alguém quiser adquirir seu livro, sem pressa. Eles onde encontram? Eu já falei, né, que no Kindle tem aqui, né? Tem no Kindle, tem nas Americanas, tem na Editora Esperança, né, que é lá de Curitiba, e tem comigo também. Certo. Na igreja ali, Na né? igreja ali na rua 15 de novembro, né, pelo meu WhatsApp também, a gente põe no correio e tal, enfim. Tá na fila, tá? Eu vou comprar pelo Kindle. E tá na fila que eu tô lendo alguns. E é um tema bom, assim, até para liderança, sabe? Que você não encontra, não é só na igreja, você encontra na liderança um pessoal com dificuldade com sofrimento. Como se o ministério também fosse uma coisa assim, de outro mundo, né? Como se você não pudesse sofrer no ministério. E é comum, né? Isso é muito comum no ministério. Isso aqui, por exemplo, daqui dá para fazer uma série de mensagens, né? Principalmente num tempo que as famílias perderam, né? Parentes, queridos. Dá para você fazer trabalhar isso em pequenos grupos, né? Que são coisas do dia a dia. Sim. Né?